trabalhar para Deus. Olha, mediante, deixa eu só colocar aqui a expressão, né? Deixa eu colocar a expressão aqui da forma que eu quero passar para você. Mediante a você fazer parte de uma igreja, de você fazer parte de um ministério em si, logicamente que igreja somos nós, essa é a bem verdade. Boa tarde, tudo bem? É bem verdade que você é a igreja de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Então, você não depende de mim, eu não dependo de você, nós não dependemos para ser igreja. Não, nós somos igrejas e pronto. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. Então você é o templo do Espírito Santo e ele habita em você. Então guarde bem isso no seu coração. Só que nós fomos chamados para ser igrejas, para ser igreja no singular, mas também para ser igreja no plural. Então, no sentido plural, nós fomos chamados para ser igrejas de Cristo. Então você como igreja, no singular, você precisa também, no plural, saber que tem pessoas que ainda não conhece esse termo, não conhece o que é ser igreja de Deus. Igreja de Deus é você participar de um ministério? Olha, nem sempre você pode caracterizar que você é um cristão, você é um servo de Deus, ou você é a igreja de Cristo participando de um ministério em si. Eu acredito que tem pessoas hoje, tem muitas pessoas hoje que até muito mais cristão do que até mesmo muitos cristãos por aí. Mesmo ela não fazendo parte de uma igreja, de um ministério, de uma igreja física, de uma instituição, vou colocar assim melhor para você entender, de uma instituição física. Mas você é um corpo místico, você é uma instituição mística. Você, assim como nós, como muitas pessoas que até mesmo fazem parte de outras comunidades, de outros lugares, de outras nações, outros costumes, também são igrejas de Deus. Então esse é o corpo místico de Cristo. Não importa se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, não importa. Se você é servo de Cristo, você também é a igreja de Cristo. E é essas pessoas que Jesus virá buscar, esses verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, que não depende ou que não se apega apenas a estar dentro de quatro paredes. É bom você fazer parte de uma comunidade? Sim, te aconselho. Faça parte de uma comunidade, seja parte de uma comunidade. Mas muitas das vezes, se você não tem essa convicção, se você não gosta, não quer participar de uma comunidade, pelo menos faça parte com pessoas que são cristãos, que também têm convicção de fé, assim como nós temos. Porque, como diz, né, os psicólogos, eu gosto muito, né, da psicologia, da área de psicologia, como diz os psicólogos, nós estamos nessa terra, nós não somos sozinhos, nós fazemos partes, nós somos partes uns dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim, mas para quê? Nós dependemos uns dos outros para podermos nos relacionar. Deus fez assim, Deus fez o ser humano para se relacionar. Na criação, gente, lá na criação, Deus fez casais, né? Vamos dizer assim no plural. Deus criou casais. Se Deus criou casais, foi para que esses casais se relacionassem. Então, nós dependemos uns dos outros para nos relacionarmos. Não estou falando aqui na questão sexual, ou que seja, ou né? Não é nada disso. Eu estou falando de um relacionamento entre pessoas, seres humanos. Um relacionamento moral, um relacionamento filosófico, um relacionamento de ideias, de princípios, um relacionamento de sentimentos também, que também caracteriza, que faz parte. Então nós fomos chamados por Deus para se relacionar. Então nós não somos sozinhos. Deixa eu só abrir uma aspas aqui para dar um toque. Eu fiz um comentário sobre, gente, nós estamos só para fazer uma parede aqui, fazer uma ponte, desculpe, né? Melhor assim. Fazer uma ponte aqui no comentário. Nós estamos aqui, esse mês, nós já estamos quase no final, já caminhando para o final do mês, mas ele é considerado pela OMC, né? Como o mês do combate ao suicídio, né? A depressão e ao suicídio.
E o que acontece esse mês? Esse mês é o mês que se bate em cima, que se fazem palestras, que se fala, se grita aos quatro ventos sobre essa questão, né, de que o ser humano ele foi feito para viver. A morte ela não foi criada. Deus não criou o ser humano para que ele morra. Não, Deus criou o ser humano para que ele goze da vida. Hoje, verdade, hoje no grupo foi comentado sobre esse assunto. Tá. Um dependente de sim, com certeza. Então, olha, então eu não estou aqui falando bobagem, estou falando a coisa certa. Então, até porque eu gosto, é uma área que eu gosto, né, da psicologia, que é a área da relação, né, desse relacionamento interpessoal entre pessoas. E então, gente, então nós estamos para gritar, para falar mesmo, até porque se eu digo que sou cristão e que eu amo o meu próximo, se eu como cristão eu digo que amo o meu próximo, eu não posso de maneira nenhuma, eu não posso fechar os meus olhos para esses fatos, para esses acontecimentos. Gente, o que nós estamos mais vendo em pleno século XXI é essa perturbação psicológica, né? Essa perturbação psicológica tá sendo a doença do século, gente. Então, eu já vou voltar aqui no assunto principal, já tem mais gente entrando aí, mas a questão da depressão, ela tem se tornado um câncer na sociedade moderna. Por quê? Porque você vê que tem pessoas que, eu vou dizer, não estou sendo aqui radical, gente, tá? Não estou sendo radical, mas isso é o que eu tenho lido nos livros sobre depressão e sobre suicídio, tá? Que eu estou me dedicando bastante a essa área. Mas o que nós estamos vendo é que por pouca coisa acaba tornando-se a pessoa um suicida. Mas por que você está falando que é por pouco, se não é por muito? Sim, também. Tem muitas pessoas sendo levado a esses acontecimentos, às vezes ele nem sabe por quê, porque ele entrou na depressão, mas tem outras pessoas que por acarretar tantas obrigações, tantas perdas, tantas desilusões, até por doenças, né, que é caracterizada, algumas doenças que acabam trazendo a pessoa, até mesmo uma pessoa que acaba desenvolvendo um câncer, ela pode até entrar na depressão vamos dizer, pela potencialidade daquela doença, que ela é algo tão destrutivo para o ser humano, então acaba tornando a pessoa pode entrar num processo de depressão. Então, agora o conselho, qual é o conselho aqui? Eu já vou entrar no assunto. Qual é o conselho aqui para essa questão nesse mês, que é o considerado o mês do combate à depressão? É você ajudar, você ser uma voz no meio de uma multidão de pessoas que estão caladas. Você ser uma voz, ou ser o ouvido, ser uma voz, ser os olhos em meio de uma multidão que não quer enxergar. Você ser um ouvido no meio de uma multidão que não quer ouvir. Você ser a boca no meio de uma multidão que não quer falar a respeito disso. Porque quando nós tratamos disso, quando nós falamos a respeito disso, tentamos ajudar as pessoas nessa área. Ô, meu querido, que beleza! Seja bem-vindo, Edinaldo. Sabe que você mora aqui no meu coração, tá bom? Seja bem-vindo. Deixe o seu comentário. Nós estamos aqui tratando de um assunto, estou dando uma pincelada aqui sobre a depressão, mas nós já vamos entrar no assunto base aqui. Mas se você quiser, pode deixar o seu comentário. Estamos aqui tratando sobre esse mês, né? Esse mês considerado mês de combate à depressão. Mas eu já vou entrar no assunto a qual estou propondo aqui. Mas então, gente, que nós possamos ser essa voz, que nós possamos ser esses olhos e que nós possamos ser o ouvido daqueles que não têm oportunidades de falar, de enxergar e de ouvir. Então que você, se você tem essa disponibilidade, se você tem essa coragem, faça isso, grite, ajude, porque essas pessoas que estão nesse processo depressivo, nesse período de bile negra, que é a expressão para a depressão, essas pessoas que estão nesse
processo, nesse período, elas precisam de ajuda, mesmo que elas não queiram, assim diz os psicólogos, mesmo que elas não queiram, porque a pessoa, quando ela está com depressão, o estado dela é tão deplorável que ela quer entrar num quarto, ela quer se fechar das pessoas, ela não quer ver pessoas, ela quer se fechar a si mesma, porque assim os próprios psicólogos, elas falam que elas querem ficar sozinhas, elas não querem ver ninguém, mas você, como pessoa que está sã, que tem a sua sanidade perfeita, você tem que insistir, estar do lado dela, que você pode estar salvando vidas. 90% do suicídio, gente, isso é um fato e é cientificamente provado. 90% dos suicídios que se deu foi por causa da depressão. Então a maioria esmagadora, a maioria esmagadora das pessoas que se suicidaram foi por causa da depressão. Então você vê que o negócio é sério, então nós não podemos brincar com isso. Então estamos aqui sempre falando, sempre tratando e sempre dando um toque nessa questão aí, mesmo que eu não possa fazer muito, porque eu não tenho eu gostaria de ter muito mais conteúdo, muito mais conhecimento nessa área, gostaria mesmo, para poder ajudar pessoas nessa área, mas eu procuro espiritualmente, pois a minha parte como cristão, como servo de Deus, eu tenho feito, que é orar pelas pessoas, ajudar se eu posso, aconselhar e falar aqui, porque essa é a porta que eu tenho, essa é a oportunidade que eu tenho de falar aqui nessa live, nesse canal aqui no Facebook, é onde que as portas se abriram para nós que não tínhamos vozes, né? Hoje nós temos vozes aqui e coragem de falar, amém?